sejam todos muito bem-vindos ao canal do Instituto Espírita Amigo Germano, e eu gostaria de convidá-los para alguns minutos de reflexão sobre esse capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Esse livro foi escrito por Allan Kardec e recebeu orientação de espíritos superiores que nos ajudam a compreender melhor os ensinamentos de Jesus. E não só a compreender, mas utilizar esses ensinamentos para nós mesmos, para a convivência com a nossa família, com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, enfim, com todas as pessoas que fazem parte desse nosso mundo. E esse livro é muito importante que ele esteja nos lares para as nossas leituras diárias e principalmente para o Evangelho no lar, que a gente deveria fazer semanalmente, porque nos ajudaria muito, então, a nos tornarmos pessoas mais pacíficas, mais calmas e os nossos lares receberem muito mais proteção. Bom, então, eu gostaria de ver com vocês agora um capítulo pequenininho que está relacionado à obediência e resignação. E é sobre isso que está dentro desse capítulo 9 que a gente vai, então, refletir um pouquinho. E eu mostro essa figura para vocês e gostaria, na verdade, de saber o que vocês estão pensando, né? Porque quando a gente olha para essa figura, a primeira coisa que vem é o quê? É que tem um animalzinho que está na chuva e esse tempo fechado, essa chuva parece ser uma chuva muito fria e nós poderíamos pensar, né, que esse animalzinho que faz parte, então, desse mundo criado por Deus, que ele estaria ali aceitando, resignado, tudo que vem da natureza. Né? E, por outro lado, eu gostaria de comentar um pouquinho também sobre as nossas tendências, né? Porque quando nós olhamos uma figura como essa, em que nós vemos um tempo escuro, fechado, com essa chuva forte, a primeira impressão que passa é que esse animal está sofrendo, né? Exatamente pelo fato dele estar nessas condições climáticas citadas. E isso é uma tendência de nós, seres humanos. Nós, de certa forma, somos um pouco negativos, porque nessa primeira impressão, né, que é a impressão desse animal estar sofrendo, nós não pensamos que poderia ser o contrário, que ele está feliz de estar ali naquela chuva. E como é que ele poderia estar feliz de estar nessa chuva? Quando essa chuva veio depois de um calorão intenso. Quantos de nós, nos dias de verão, por exemplo, reclamamos daquele calor enorme e tudo que nós queríamos era ter uma chuva como essa? Pois é, provavelmente esse animal, ele não foi abandonado por Deus na chuva, na sua resignação, e sim, o que parece é que ele está curtindo essa chuva, né? Porque os animais, quando está muito frio, muito chuvoso, eles não vão ficar ao relento como a gente está vendo aí, né? Então, com certeza, ele está curtindo, né? Alegre com esse clima que está sendo oferecido a ele. E essa é a reflexão, na verdade, que a gente deve fazer, né? Sobre os nossos momentos difíceis, essa nossa tendência de achar que os nossos problemas são os problemas maiores do mundo, né? E que também a gente tem uma certa tendência a ver tudo negativo nas situações que nos acompanham na vida. Bom, e eu gostaria então de mostrar para vocês ou de comentar com vocês sobre um capítulo que está nesse livro A Vida Escreve, né, que foi escrito, então, ou psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, e esse capítulo fala, então, sobre o merecimento. E, na verdade, eles começam escrevendo que tinha um senhor, né, que se chamava Saturnino, e esse senhor,
ele era um homem muito bondoso, muito amoroso com a família, muito prestativo com todos. Ele era espírita, né? E trabalhava, se dedicava muitas horas de sua vida para os trabalhos na casa espírita. Na sua vida profissional, ele era excelente, e estava sempre, então, disposto a ajudar qualquer pessoa que fosse, né? Enfim, ele tinha todas as características morais muito boas, né? Muito elevadas. E ele trabalhava, então, em um local em que ele teve um acidente. E nesse acidente, ele machucou o braço e a mão direita, né? E ele foi então socorrido pelas pessoas que trabalhavam com ele, levaram ele para o hospital e, como é normal, então aquelas pessoas que participaram daquele momento ali, né, espalharam. E com isso, muitas pessoas tiveram o comportamento que muitas vezes nós temos, que é dizer o que é, né? Mas aquele homem muito bom, como é que ele, né? Que Deus permitiu que ele se machucasse assim, dessa forma, né? E muitos, inclusive, disseram, né? Se fosse uma pessoa má, uma pessoa, enfim, criminosa, isso não teria acontecido. Né? E outros disseram ainda, né? A gente não consegue entender como é que Deus permite que ele possa ter sido vítima de uma situação como essa, né? Comparando, então, aqueles que são ruins, aqueles que são maus, que são criminosos e que para eles nada acontece. Né? Bom, e o Saturnino, então, foi para o hospital, fez a cirurgia que ele tinha que fazer, né? E os médicos, então, ou o médico que o atendeu, disse a ele que ele não se preocupasse, que aqueles ferimentos que ele teve no braço iriam cicatrizar muito rápido e que na mão a única coisa de mais grave que iria acontecer é que ele iria perder o polegar, mas que com o tempo tudo isso ficaria bem e ele conseguiria, então, trabalhar, né? E não foi, então, como muitas pessoas pensaram, um acidente horrível, né? Teve algumas escoriações que cicatrizariam rápido e perderia o polegar. Bom, então, uns dias depois, o Saturnino foi para a casa espírita, né? E ele foi meio triste. Então foi para o trabalho mediúnico e meio triste, assim, meio desolado com o que tinha acontecido, né? Porque ele pensava, puxa, eu sou uma pessoa que, né, honesta, trabalhadora, que ajudo, que sou uma pessoa do bem. Como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? E meio que reclamando, coisas que a gente faz, né? E foi muito interessante o que aconteceu, porque no trabalho mediúnico veio então um mentor espiritual e conversou com Saturnino. E eu vou ler essa partezinha para não perder nenhum detalhe, né? Então, os mentores espirituais, ou o mentor espiritual, começa dizendo assim: Saturnino, não fica triste. Eu vou te contar que há 80 anos você era um poderoso sitiante do litoral brasileiro. E certo dia, porque o empregado enfermo não lhe pudesse obedecer às determinações, você, com as próprias mãos, obrigou-o a triturar o braço direito no engenho rústico. Por muito tempo, então o Saturnino desencarnou e ficou muito tempo no plano espiritual. Né? Então o mentor dizia: você andou perturbado, contemplando mentalmente o caldo de cana enrubescido pelo sangue da vítima, cujos gritos lhe ecoavam no coração por muito, muito tempo. Né? Então, era a consciência do Saturnino, né, mostrando a ele as coisas erradas que ele tinha feito. E o mentor continuou, né? E você, Saturnino, implorou a existência humilde em que viesse a perder no trabalho o braço mais útil. Mas você, Saturnino, desde a primeira mocidade, ao conhecer a doutrina espírita, tem os pés no caminho do bem aos outros. Você tem trabalhado, esmerando-se no dever.
Não estamos aqui para te elogiar, porque você continua lutando, lutando. E o plantio disso ou daquilo só pode ser avaliado em definitivo por ocasião da colheita. Sei, porém, que hoje, por débito legítimo, alijaria você todo o braço, mas perdeu só um dedo. Fica feliz, meu amigo, você está pagando em amor seu empenho à justiça. E de cabeça baixa, Saturnino chorava copiosamente. Eram lágrimas de conforto, de apaziguamento e alegria. Então vejam que as colheitas de todas as coisas boas que o Saturnino estava fazendo nesse momento, ele iria receber quando voltasse novamente para o plano espiritual. Mas um pouco ele já estava recebendo, porque aquele perispírito todo machucado com aquele braço, né, tinha sido modificado, né, com relação às boas atitudes que ele tinha tido. Então, em vez dele perder o braço inteiro, refletindo, né, a lei de causa e efeito do que ele tinha cometido com o seu empregado em tempos pretéritos, né, e que agora ele precisaria passar por um momento parecido, através do seu comportamento, então isso melhorou, e agora ele estava perdendo somente o dedo. E por isso é que eu coloquei esse pequeno capítulo, né, para que a gente pense nos nossos merecimentos, né? Então, que nós deixamos de ser negativos com relação à vida, né, com relação às coisas que nos acontecem, e que nós podemos ter um merecimento ainda nessa vida de melhorar as nossas situações, porque nós sabemos que todos nós estamos aqui para resgatar muitas coisas erradas que nós fizemos nas vidas passadas, né? E que a nossa colheita, ela pode ser farta, farta de amor, farta de paz, de alegria, dependendo do que, né? Exclusivamente de nós, do nosso comportamento em relação à vida e em relação a todos os que nos cercam. Então, a verdade, a reflexão é para que nós possamos, então, ser mais humildes e que possamos ser mais pacíficos frente a todas as situações que ocorrem em nossa vida. E eu gostaria de terminar comentando com vocês sobre a nossa disciplina, né? Então, ser obediente é ser disciplinado. E disciplina significa liberdade, né? Então, nós podemos nos libertar das coisas erradas, de todos os males que nós deveríamos passar, males entre aspas, porque, na verdade, é só relacionado às leis de causa e efeito, né? Então, através da disciplina, né, nós podemos nos libertar. Então, a disciplina do quê? Do bem viver, a disciplina de conviver, de respeitar, de amar, de fazer caridade, de deixar todos sentimentos desagradáveis para lá e tentarmos achar um caminho melhor, né? Na medida da nossa, que a nossa resignação seja uma resignação nesse sentido, né? Eu não preciso ficar preso a coisas desagradáveis, a coisas que me trazem mal-estar, que deixam o meu perispírito doente, né? E pensar, então, que mesmo em situações desagradáveis, através da resignação, nós podemos ter sucesso, assim como teve esse senhor, né? Então, fica só essa frase que eu acho muito interessante, que é o quê, né? O equilíbrio e a harmonia resultam da obediência às leis que regem a vida. Então, quando nós aprendermos a obedecer às leis que regem a vida, todos nós teremos um equilíbrio enorme, uma harmonia enorme e seremos com certeza felizes, né?
e que todos nós possamos, então, relembrar e lembrar dos ensinamentos de Jesus nas nossas vidas. Para quê? Né? Para que nós possamos passar pelas nossas colheitas, ou melhor, que as nossas colheitas possam ser maiores, né? E que Jesus, então, nos ajude para que a gente possa realmente passar por essa encarnação de uma forma muito positiva, muito resignada, mas lutando muito, lutando pelo bem e pela paz, que é isso que o nosso mundo precisa. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada pela atenção.